Olá, irmãs, tudo bem? Sejam bem-vindas a mais um vídeo. E aí, bora tomar um café? Hoje eu quero conversar com vocês sobre propósito, né? O que eu tenho entendido sobre propósito com a ajuda do Espírito Santo, né? Esse é o meu entendimento, vamos deixar isso bem claro, que é o que eu sinto, é o que eu tenho vivido com o Espírito Santo e também como eu vim parar no YouTube, como o Senhor me encaminhou para estar aqui no YouTube hoje. Bom, em algum vídeo eu expliquei que eu tenho esse canal desde 2018, que eu comecei a gravar vídeos mostrando minha rotina, coisas diferentes, lugares aqui do Japão, porque o YouTube, ele sempre me atraiu nesse quesito de dia a dia, de vlogs, eu sempre gostei muito de assistir vlogs, de acompanhar rotinas, e eu tinha esse gosto pelo YouTube, e eu comecei a gravar também despretensiosamente, e porque eu achava muito legal compartilhar as coisas com as pessoas. E eu adorava gravar pro YouTube. Só que eu parei quando veio o primeiro comentário de ofensa, né? Uma pessoa me ofendeu em um comentário, em um dos vídeos meus, na época dos meus vlogs de rotina. E aquilo me chateou muito e eu simplesmente desisti. Eu tirei todos os vídeos do canal, parei de gravar, vendi equipamentos, né, doei alguns e falei, não é pra mim, eu não quero isso mais. E deixei. E eu jamais imaginei que eu voltaria pro YouTube, tanto é que, tipo, quando eu comecei a trabalhar em outras áreas, que eu tinha que gravar vídeos, Reels no Instagram, Stories, aquilo nunca preencheu meu coração. Eu fazia meio que obrigação para tentar vender, para tentar fazer um marketing, mas eu achava aquilo muito chato de fazer, eu não gostava, porque eu achava que essa parte de edição, de pá, sabe? Eu achava muito chato aquilo, achava que era tudo muito forçado, muito estratégico, e isso não me atrai muito. Então, eu desisti e fiquei. E tanto é que quando eu conversava com as pessoas, eu falava, eu não sou uma pessoa muito de falar, eu não sou uma pessoa muito de oratória, eu sou uma pessoa que eu gosto mais de escrever, eu gosto de ter minha vida um pouco mais reservada, né? Eu sou uma pessoa mais quieta e, na verdade, eu não sou, gente. Hoje eu vejo, né? O Espírito Santo me mostrou que aquilo sempre foi uma forma de eu me esconder, de eu tentar justificar o porquê eu não fazia as coisas, sabe? Então, ficou um tempo aquilo, e quando eu comecei a voltar a caminhar com o Senhor, voltar a orar, Ele foi me mostrando aos poucos, foi reaquecendo meu coração com o YouTube. Primeiro vamos falar sobre propósito, né? O que eu entendia sobre propósito? Muitas vezes, por seguir muitas influenciadoras, muitos coaches, né? Para mim, propósito era sempre relacionado à profissão. Eu achava que propósito era uma profissão, um dom que você tinha, que você exercia como profissão, aquilo te dava um retorno financeiro e que você amava aquilo. Só que isso sempre me frustrou muito. Tanto é que esses dias eu tava folheando o meu caderno de oração, eu ficava, pai, qual que é o meu propósito? E tem um dos textos que eu escrevi que eu falava assim, Senhor, às vezes eu me sinto inútil, porque parece que eu não tenho um propósito. Né? Porque eu falava assim, o que eu gosto de fazer, Senhor? Eu gosto de trabalhar na fábrica, mas trabalhar na fábrica é o meu propósito? Tipo, pra mim, propósito era algo grandioso, algo que eu estaria contribuindo para alguma coisa. Eu achava que contribuir para o reino do céu era fazer algo extraordinário. E aquilo sempre me frustrou, porque eu via as pessoas falando, não, porque você tem que descobrir o seu propósito, não, porque o seu propósito é fazer aquilo que seu coração arde, seu coração queima, aquilo que você ama. E eu ficava, gente, eu não sou nada então, porque o que eu amo fazer? Eu amo viver meu dia a dia aqui. E eu fiquei muito tempo, tanto é que eu quebrei muita cabeça. Tentei ter loja, tentei trabalhar como coach fitness, porque, né, eu sou formada na área. E muitas coisas, gente, quebrei muita cabeça tentando
entender qual era o meu propósito. Nunca busquei em oração, nunca busquei em Deus, eu buscava realmente, eu vou tentar isso. Acho que eu gosto disso. E eu tentava, sabe? Ia lá, estudava sobre, tentava trabalhar com aquilo e desistia, fracassava, porque eu falava, não é o que eu amo. Então, eu realmente fui me frustrando ao longo do tempo com essa palavra, propósito, propósito, propósito. Eu ficava, acho que meu propósito é ser eu mesma. Viver minha vida e tá tudo bem. E isso foi passando, né? Tive minhas idas e vindas e dessa vez que eu voltei pro Senhor, eu questionei, né? O que é propósito? Eu não comecei a questionar qual era, eu comecei a querer entender o que era o propósito. O que é propósito? Porque o Senhor fala que a gente tem que glorificar o Senhor em tudo que a gente faz, buscar o reino de Deus, né? Então, como que eu aplico tudo isso? E em uma das pregações que eu tava assistindo, eu escutei a pregadora, não lembro qual era, que falava que o nosso propósito é honrar e glorificar o Senhor, que nós somos criados para honrá-lo e glorificá-lo. E aquilo, ali eu entendi tudo. Que tipo, o propósito não tem a ver com o que eu faço. O meu propósito tem a ver com quem eu sou. Então eu sou uma pessoa que foi criada com o propósito de honrar e glorificar o Senhor em tudo que eu fizer. Seja qualquer coisa, né? Seja eu sendo uma dona de casa, eu sendo um peão de fábrica, sendo alguém famoso, sendo alguém anônimo, sendo uma mãe, sendo uma esposa, ou sendo uma filha só, uma irmã, uma amiga. Então ali eu fui entendendo um pouco das coisas. E eu entendi muito mais quando eu entendi que Deus não tá preocupado com o que fazemos. Deus se preocupa com quem somos. Ele quer o que somos, não quer o que fazemos. Porque o que fazemos, muitas pessoas podem fazer. Agora, quem a gente é só a gente. Cada um é de um jeito. Deus criou cada um diferentemente, né? Cada um tem um dom, cada um tem suas facilidades e dificuldades, cada um tem um coração. Então, Deus se agrada com quem nós somos e não com o que fazemos, porque fazer Ele faz, né, gente? Deus pode fazer tudo que a gente é capaz de fazer e não somos capazes de fazer, Ele faz. Então, ali eu fui começando a tirar do meu coração esse peso de querer saber qual era o meu propósito, de querer saber o que eu tinha que fazer no mundo. E eu fui entendendo que eu só precisava ser. Eu só precisava ser serva, só precisava ser filha, só precisava ser uma pessoa obediente a Ele, né? Ter um coração quebrantado. E ali Deus foi trabalhando comigo. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ler. Eu sou apaixonada por livros. Então, eu fui retomando essa questão do ler, de ficar mais introspectiva. E eu comecei a ler e tinha um livro do Thiago Brunet. Eu sei que algumas pessoas torcem um pouco o nariz pelo Thiago Brunet, mas eu ganhei esse livro em 2023. E era o único livro que eu tinha que eu não tinha lido ainda. Eu ganhei ele em 2023, eu ganhei 3 livros de uma amiga, eu li 2 e aquele lá tinha ficado. E tipo, eu deixei, porque justamente falava assim, livro do Thiago Brunet vai falar sobre dinheiro e aquilo, e eu não... É alguma coisa de destino, qual é o seu destino, alguma coisa assim. O meu livro tá guardado numa caixa, eu não vou pegar ele agora, mas é algum livro do Thiago Brunet que fala sobre destino. Eu falei, eu vou ler esse livro aqui, não tem nenhum pra ler. E comecei a ler esse livro, despretensiosamente, não esperando nada desse livro, achando que ele falaria realmente de dinheiro, de tipo, papo de coach, sabe? Que a gente vê na internet, que você tem que fazer, e papapá, e papapá, e papapá. E eu comecei a ler, e ali, pro final do livro, ele começou a falar sobre zona de desconforto. E ali eu comecei a ficar, senti que Deus estava querendo me falar alguma coisa. E nessa parte de zona de desconforto, ele fala que, tipo, quando a gente vai servir a Deus, né? Essa questão do propósito de servir a Deus, quer espalhar o evangelho, que quer fazer com que o reino de Deus, né, venha em primeiro lugar. Ele fala sobre essa zona, que Deus vai nos colocar nessa zona de desconforto. O que é essa zona de desconforto? É realmente você estar desconfortável. Você está num lugar que não é confortável. Falar do evangelho, ser quem você é. Porque, veja, gente, a gente estiver numa zona de conforto, a gente não vai conseguir expandir além.
quando tudo é muito fácil, né, você meio que se acomoda. Então, tipo assim, é fácil eu falar dentro da minha casa sobre Jesus. Mas e fora? E no meu ambiente de trabalho? E na internet? Porque a gente tem muito medo do julgamento das pessoas, né? Então, ali eu fui começando a entender, e eu sou uma pessoa que eu tinha realmente muito medo do julgamento das pessoas. Corrigindo. Eu era uma pessoa que eu tinha muito medo do julgamento alheio. Tanto é que todas as vezes que eu era julgada e que eu via que eu estava numa situação em que eu poderia ser julgada, eu parava, eu bloqueava aquilo justamente para evitar com que eu fosse julgada. Até pelo medo da rejeição mesmo, né? Porque a gente, com essa coisa de internet e tudo, que a gente tá muito propenso a ser julgado e que a maioria das pessoas julgam muito, né? Eu posso até me incluir, porque eu já julguei muitas pessoas com o que eu via na internet. Então a gente tem esse medo, esse receio de tipo, opa, eu não vou falar sobre isso não, porque as pessoas vão me ignorar, ou as pessoas vão achar que eu tô louca. Então aquilo começou a despertar em mim opa, acho que o Senhor tá me empurrando para uma zona de desconforto, mas eu não sabia o que, né? Porque Deus foi tirando o Instagram de mim, Deus foi tirando algumas coisas. E no final ele fala que, tipo assim, que hoje em dia, com a internet, como era importante a gente falar sobre o Evangelho. Porque é um canal que atinge pessoas do mundo inteiro, né? Então, e realmente é uma zona de desconforto você vir pra internet e falar sobre Jesus, né? Então ali eu comecei, quando eu li aquilo, meu coração queimava, sabe? YouTube. Tanto é que eu tava conversando com uma amiga, ainda eu falei pra ela, ai amiga, acho que você deveria ir pro YouTube. Mas no fundo eu acho que não era pra ela o que eu tava falando, eu acho que era pra mim, sabe? Acho não, hoje tenho certeza que era pra mim, porque meu coração queimava muito, YouTube. E eu trabalho sozinha, e eu ficava muito com aquilo, YouTube, por que YouTube? Só que quando eu pensava em vir pro YouTube, eu ficava, Senhor, eu sou uma pessoa totalmente despreparada. Eu não falo bem, eu gaguejo, eu me perco nas ideias e eu sou extremamente perfeccionista. Eu não gosto de me assistir. Tanto é que muitas vezes eu desistia das coisas, porque quando eu via coisas minhas na internet, eu achava ridículo. Eu falava, nossa, eu tô muito feia, nossa, eu tô falando errado, nossa, eu não tô conseguindo falar certo, nossa, eu tô gaguejando. Eu sempre coloquei defeitos e isso sempre me impediu muito. E quando eu comecei a pensar no YouTube, eu falei, não, acho que eu tô enganada, acho que é minha carne, tipo, sei lá, acho que eu tô sem fazer nada e tô querendo, tô caçando sarna pra me coçar. Beleza, aí um dia minha amiga comentou, falou assim, tem um livro que a igreja compartilhou com a gente, eu vou mandar pra você ler. Não sei, eu senti que você tem que ler esse livro. Eu falei, tá bom, me manda, né, eu gosto de ler. O livro se chama A Isca de Satanás. E o livro fala justamente sobre ofensa, como Satanás usa as ofensas como isca para nos parar e para nos afastar de Deus, né? Porque realmente a gente tem muito medo de ser ofendido. E quando a gente se ofende, a gente fica, opa, a gente quer tirar satisfação. Aí eu falei assim, o senhor tá tratando comigo sobre ofensa? E no livro do Thiago Brunet, ele fala que quando a gente se propõe a falar do evangelho, né? Quando a gente se propõe ir a público, quando a gente se propõe a estar nessa área, nessa zona de desconforto, a gente vai lidar com ofensas e a gente tem que estar preparado para isso. Aí veio esse livro da Isca de Satanás, em que realmente fala que a gente não pode permitir que as ofensas nos atingem e meio que dá um manual, como que você se prepara. E quando eu terminei de ler o livro, eu falei, Senhor, eu acho que eu já entendi tudo. E eu tava orando, o Senhor falou, lê Neemias. E eu fui ler o livro de Neemias na Bíblia, eu nunca tinha lido. E fala como Neemias foi um líder que mesmo diante as pessoas tentando impedir ele de reconstruir o templo, ele foi lá e fez, e focado e dedicado, apenas obedecendo a voz do Senhor, não dando ouvidos às pessoas que queriam para ele. E eu falei, Senhor, acho que eu já entendi tudo. Eu vou voltar pro YouTube. E quando eu pensei em voltar pro YouTube, eu confesso que eu ficava assim, nossa, mas Senhor, eu preciso de uma câmera? Eu preciso de um microfone? Eu preciso de luzes?
meu Deus do céu, como que eu vou editar isso? Eu não tenho nada. Eu preciso. Ai, Senhor, acho que eu preciso fazer um curso bíblico, porque como eu vou falar da Bíblia se eu não tenho conhecimento teológico? E Deus só falava assim pra mim: liga e fala. Simplicidade. Só vinha essa palavra assim, sabe, no meu ouvido. Simplicidade. Simplicidade. E eu falava: tá bom, vai ser no celular mesmo. E eu gravei alguns vídeos. Quando eu senti no meu coração de gravar, eu gravei o primeiro, explicando que eu tinha voltado. Gravei o outro indo trabalhar, também contando um testemunho sobre o BTS. E quando eu gravei do cabelo, eu tava em jejum. Também Deus só falou: liga e fala. E ali Deus foi me falando sobre Moisés, de como Moisés também não se via apto, né? E quando eu comecei a ler os primeiros comentários de ofensas no vídeo do cabelo, ali eu entendi que eu tava no lugar certo. Quando veio os primeiros comentários e eu li aquilo, eu dei risada, não no sentido debochando, mas no sentido, realmente ali eu entendi, eu dei risada porque eu falei assim, realmente Deus me tratou. Porque se fosse antes, eu tivesse lido aqueles comentários me ofendendo, eu ia chorar, eu ia falar, Deus, por que as pessoas estão me tratando assim? E ali, quando eu li os primeiros, Deus falava assim, é isso, você tá preparada, eu te preparei pra isso, porque o inferno vai começar a se mover. Então, eu até fiquei feliz nos primeiros comentários de ofensas, assim, porque eu falava, opa, sinal de que eu tô atrapalhando, cutucando o inimigo, então tá tudo bem, né? E quando eu pensei em gravar sobre o meu testemunho, sobre sentir, né, como eu vim parar no YouTube, que realmente se resume a isso, né? Tipo, eu realmente fui entendendo conforme Deus foi trabalhando comigo. Porque confesso que quando ele começou a falar ofensa, trazer coisas sobre ofensa pra mim, eu não tava entendendo muito bem. Depois que eu comecei a juntar YouTube, ofensa. Ah, entendi, Senhor. O Senhor quer que eu vá pro YouTube, né? E realmente eu sempre tive dentro de mim essa questão de gostar de fazer vídeo. Eu sempre, desde pequena, quando eu era pequena, eu era muito exibidinha. Eu não podia ver uma câmera que eu ficava lá, e dançando. Eu sempre gostei de me apresentar com dança, em teatro. Então eu sempre gostei. Só que conforme a gente vai crescendo, né, vai vindo críticas, vai vindo rejeições, a gente vai criando algumas coisas, né, e a gente vai acreditando no que as pessoas falam sobre a gente. Então, por muito tempo eu ouvia que eu era metida, por muito tempo eu ouvia que eu era brava, que eu era chata, que eu era snob, e aquilo eu fui dando ouvidos àquilo e fui permitindo que aquilo fosse criando armaduras em mim, né, muros que me afastasse da minha verdadeira essência. Então, tipo, eu comecei a acreditar que, opa, eu realmente sou metida, então eu preciso parar de me expor. Nossa, eu realmente sobrava. Então, eu aceitava aquilo sobre mim. Eu sobrava, eu sou chata mesmo. Então, eu afirmava sempre que as pessoas falavam. E eu percebi que aquilo eram armaduras que eu ia colocando, né, em cima da minha essência, porque eu comecei a acreditar nas vozes que não era a voz de Deus, né? Eu comecei a acreditar no que as pessoas falavam sobre mim e comecei a vestir realmente, né, aqueles adjetivos sobre a minha pessoa. Um dia minha amiga, antes de ela voltar pro Brasil, ela falou, eu queria muito que as pessoas conhecessem a Carol sem a armadura, a Carol que é. Ela falava, porque amiga, você é muito legal, você é divertida. E eu não me via assim, porque eu estava tão acostumada as pessoas falar que eu sou brava, eu estava tão acostumada as pessoas se afastarem, a terem medo de mim, eu comecei a gostar daquilo. Eu falava, não, eu gosto que as pessoas tenham medo de mim, eu gosto que as pessoas não se aproximam de mim. Mas na verdade, no fundo mesmo, aquilo me machucava. Eu não entendi o porquê que as pessoas tinham tanto medo de mim, né? Então, era o meu jeito de falar. Então, eu comecei a enfatizar aquilo. Então, se eu tenho uma postura de brava, se eu falo de um jeito bravo, então eu comecei a enfatizar, porque eu falava, não, então realmente eu quero que as pessoas tenham medo. E Deus foi trabalhando isso comigo, né? Tipo assim, não é essa sua essência. Isso não é você só tá dando ouvido para as pessoas erradas, você só tá vestindo as roupas erradas, né? E você tá se bloqueando. E quando eu vim pro YouTube, toda vez que eu ligo a câmera para falar, e eu percebo que realmente é a minha verdadeira essência que vem, sabe? Eu não fico com aquela cara fechada, eu não tenho um tom de voz bruto, como normalmente eu tinha, né? Eu tinha antes com as pessoas à minha volta.
E tem um comentário que eu vi que uma pessoa falava assim pra mim. Um dos comentários a pessoa escreveu assim: é tão gostoso de ouvir, você fala com mansidão. Aquilo me tocou demais. Eu falava, Senhor, eu falo com mansidão. E eu me lembro que quando eu fui apresentar meu TCC, uma das coordenadoras que fazia a aprovação do TCC, ela falou assim: Carol, se eu não fosse da área, eu pagaria o que for para ser sua aluna, porque você explica com amor, você explica com uma calma, com uma paz, com uma tranquilidade que atinge meu coração. E eu nunca vou esquecer aquilo, porque, veja, para uma pessoa que tá tão acostumada as pessoas falar que tem medo de você, que você é bruta, que você é chata, que você é grossa, né, que você não sabe conversar com as pessoas, quando eu escutei aquilo, tanto é que eu chorei muito. Eu falava, nossa, será? E quando eu li esse comentário também, eu falei, nossa, será, Senhor? E ele foi falando, sim, é por isso que eu te trouxe, né? Então, não é sobre mim, mas é realmente sobre entender quem eu sou, para vincular com o meu propósito, que é honrar e glorificar e servir o Senhor da maneira que Ele mandar. Então, se Ele mandou vir aqui expor minhas fraquezas, expor minhas lutas, minhas dificuldades, para ajudar as pessoas, eis-me aqui, né? Então, muitas vezes, você pode estar passando por esse processo de estar buscando o seu propósito e não entender. E muitas vezes, tá frustrada que nem eu tava. Do sentido, tipo assim, de se sentir inútil, achar que a gente não tá fazendo nada, contribuindo nada. E, na verdade, a gente só precisa ser e estar disponível para obedecê-lo, porque ele vai instruir o que ele quer da gente, porque o Senhor nos deu capacidades, dons individuais para que juntos a gente glorificasse o nome dele da maneira que ele colocou dentro da gente. E esses dias pensando realmente sobre propósito, né, quando a gente pensa em propósito de servir a ele, a gente precisa entender que é para ele, por ele e dele são todas as coisas. Então, o nosso dom vem dele, a gente aperfeiçoa nele, com ele, para retribuir para ele. Então, ele é o início e o fim. Vem dele, com ele a gente aperfeiçoa para que no fim seja sobre ele. Então, eu acredito que o propósito é resumido em dele, por ele e para ele. São todas as coisas. Você é só uma esposa, uma dona de casa. Como você pode contribuir? Qual que é o seu propósito sendo uma dona de casa? Sendo uma boa esposa, cuidando da sua casa, daquilo que você recebeu dele, com a ajuda dele, para ele, né? Então, sendo uma boa esposa, incentivando seu marido. Eu só sou uma filha, honrando seus pais. Então, assim, eu creio que tudo, gente, né? Nem questão de profissional, tudo que a gente fizer, a gente precisa, se a gente ter esse pensamento de que veio dele, com ele a gente aperfeiçoa para devolver para ele, para honrá-lo e glorificá-lo, eu creio que ali a gente já entendeu o nosso propósito. Então, Deus tem me ensinado isso. Então, tudo que eu venho a fazer, eu procuro sempre observar, me atentar dele, com ele, para ele, por ele, para ele, né? Eu creio que se você está se questionando ali sobre o seu propósito, tenta entender o que você recebeu dele, que você pode aperfeiçoar com ele para devolver para ele, para honrá-lo, né? Devolver para ele, eu digo no sentido de honrar ele, glorificar ele, porque veja, todas as coisas são para o Senhor, né? Todas as coisas é sobre ele, tudo é sobre ele, nada sobre nós. Então a gente precisa tirar os nossos olhos de nós mesmos. Achar que o nosso propósito é para nos beneficiar, achar que propósito é para nos dar um retorno financeiro, achar que propósito é sobre nossos dons. Não, propósito é sobre honrar e glorificar o nome do Senhor, seja com o que Ele tem te dado, né? Se Ele te deu uma família, com a sua família, se Ele te deu um emprego, com o seu emprego, se Ele te deu um dom, com o seu dom de cantar, de escrever, de falar, enfim, tudo é sobre ele. Então, o nosso propósito é honrar e glorificar o nome dele com o que ele tem nos dado. Então, eu espero muito
que do jeito que isso me ajudou a entender as coisas, né, e tirar essa frustração de dentro de mim, me sentir muito feliz e muito leve, porque depois que eu entendi isso, eu vi que realmente não tem inutilidade nenhum, muito pelo contrário, eu comecei a falar, Senhor, eis-me aqui em tudo. Então eu espero que também te ajude, né, ajude você a tirar esse fardo, essa cobrança, porque não é sobre a gente, não somos o centro, não, nada é sobre nós, é tudo sobre Ele. Então, quando a gente começa a tirar os olhos da gente e elevar os nossos olhos aos céus, elevar os nossos olhos ao monte, elevar os nossos olhos para o Senhor e entender isso, parece que tudo fica mais leve e tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Amém? Essa é a minha mensagem do dia. Eu espero que eu tenha conseguido te ajudar, né? E eu espero que o Espírito Santo tenha tocado seu coração e tenha falado diretamente com você, através da minha boca, através da minha vida, do meu testemunho, e que seja tudo sobre Ele, para que o nome dele seja honrado e glorificado através da minha vida, através da sua vida, através da vida da sua família, na sua casa e por onde nós fomos, por onde nossos pés pisarem, que o nome dele seja sempre honrado e glorificado, em nome de Jesus. Um beijo, boa semana para você, bom final de semana e até mais. Tchau!